José Gustavo, você é bem-vindo na nossa casa e trazer o que o Espírito Santo tem colocado no teu coração para nós nesta manhã. Amém. Bom dia a todos. Para mim isso é uma novidade fazer uma live, então me perdoem se as questões técnicas falharem. Mas eu queria realmente compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem falado comigo. E o Asaf mencionou essa palavra durante a semana, está lá no canal da igreja, acho que alguns irmãos devem ter visto. Mas eu queria incluir isso dentro daquela nossa prática que temos feito toda semana de casa em casa, que o Senhor lá no início do ano, quando a gente nem imaginava tudo que ia acontecer agora, o Senhor nos levou a colocar para os grupos durante esses primeiros meses a pessoa do Senhor Jesus, os nomes de Jesus, aquilo que Ele é, aquilo que a palavra diz que Ele é e que Ele é para nós. Na semana passada o Jimmy falou sobre o Príncipe da Paz. Aleluia, Senhor. Durante todo o mês de março nós falamos aqueles nomes que estão em Isaías, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E hoje eu queria ir um pouco adiante nessa mesma linha que o Jimmy, mas puxando um pouco para esse momento que nós estamos vivendo, falar sobre o tema da semana do De Casa em Casa, que é a pedra angular. Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente. Isso. Fala um pouquinho mais alto. Puxa um pouquinho. Então, esse é um nome que é dado para o Senhor Jesus na palavra. Jesus é a pedra angular. Agora, não começa no Novo Testamento isso. Esse nome acerca do Senhor e do que Ele é, está lá no Antigo Testamento, desde os Salmos. Eu queria abrir com vocês aqui, por exemplo, o Salmo 118, versículo 22, que é depois um texto que é puxado lá no Novo Testamento, mas ele diz assim, Salmo 118, 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isaías 28, 16, esse é um texto bem conhecido para nós por causa de Pedro, né? Nas cartas de Pedro ele puxou esse texto também, Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que crer não foge. E depois em Zacarias 10, aí, o profeta aqui, Zacarias no caso, já começa a dar alguma linha de quem será essa pedra anunciada pelo salmista, pelo Isaías. Zacarias 10, versículo 4, bem no início do versículo, ele diz assim, de Judá sairá a pedra angular. A gente sabe que está falando de Jesus, até porque tanto Paulo quanto Pedro nas cartas mencionam esses versículos se referindo a Jesus. Como por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, 19, ele diz assim, Efésios 2, 19, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora observe o que ele diz aqui no 21. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então Paulo coloca exatamente o Senhor Jesus como a pedra angular, o fundamento das nossas vidas. Na antiguidade, na época de Jesus ou antes, eles tinham a prática da construção que às vezes se vê ainda hoje, né? Uma construção mais simples, menor, em que abre uma vala no chão e colocam pedras fortes ali, servindo de fundamento. E sobre essas pedras vai ser erguida a construção. Se eu fizer a parede na areia, como disse Jesus, quando vierem as águas, quando vier a tempestade, vai cair. Mas se eu construir a minha casa sobre a rocha, ela vai permanecer. É isso o que eles faziam na antiguidade. E a palavra diz que Jesus é essa pedra angular, a primeira pedra. Algumas traduções usam pedra de esquina, porque ela ficava exatamente no início da construção. Depois passava uma linha até outro ponto, lá atrás vinha até que chegava de novo naquela pedra onde tudo começou.
Agora, o que isso tem para dizer para nós, de como que nós olhamos para o Senhor Jesus como a pedra angular e o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, Paulo está dizendo que nós somos edificados sobre esse fundamento. Aleluia. E eu queria ficar nessa figura da casa. Não é só figura. Deus está edificando a sua casa, morada de Deus, diz aqui Paulo aos Efésios. Nós somos as paredes, somos como essas pedras ou tijolos. Pedro usa a expressão, vocês também são pedras vivas na construção da casa de Deus. E eu creio que duas coisas importantes Deus quer falar para nós no tempo que nós estamos vivendo com essa figura, com esse nome de Jesus, a pedra angular. O primeiro é que eu posso usar aqui a palavra fundamento, porque é isso que significa ser a pedra angular, é o fundamento da casa. A primeira coisa que o Senhor quer falar conosco é que o fundamento, ele dá suporte para toda a construção. Ele é quem segura o peso das paredes, do telhado e tudo mais que vai na construção. Irmãos, hoje mais do que nunca nós precisamos aprender a colocar as nossas cargas ou as sobrecargas sobre esse fundamento que é o Senhor. Nós passamos na nossa vida por lutas, por dificuldades, por provações. E nesses dias que nós estamos passando, mais ainda. Mais ainda. E às vezes nós ficamos resistindo sozinhos. Ou ficamos lutando contra algumas coisas, às vezes lutando contra outras pessoas, quando o Senhor quer que nós aprendamos a colocar sobre Ele as nossas cargas. É interessante quando a gente fala de resistir, né? Parece um ato heróico, mas tem um versículo de Pedro, da primeira carta de Pedro 5, que ele diz que a nossa resistência às vezes pode mostrar uma soberba. E ele puxa um versículo lá de Provérbios, onde ele diz assim, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E ele continua, por isso humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e na hora certa, no tempo oportuno, ele vai nos exaltar. E aí Pedro diz uma coisa interessante, ele diz assim, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Eu creio que o que Pedro está dizendo, ele está falando da dinâmica das forças numa parede. A força numa parede, ela é lançada sobre o fundamento. E é isso que é a pedra angular para nós. Eu não estou dizendo que o Senhor vai tirar todas as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nem sempre Ele faz isso. Às vezes Ele faz. Às vezes eu estou com uma dificuldade, uma pessoa no trabalho, por exemplo, eu digo, Senhor, essa pessoa está me causando muito problema, está me perseguindo, e Deus tira. Pode tirar, mas outras vezes não tira. Mas Ele nos ensina a colocar essa carga sobre Ele. Pensa, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo assim para o Senhor, Senhor, tem um mensageiro de Satanás aqui que é um verdadeiro espinho na carne. Ele está me incomodando, está atrapalhando o ministério. Por favor, tira essa pessoa, ou que seja a doença, ou que seja o espinho na carne. Orou uma vez, orou duas vezes, orou três vezes. E o Senhor olhou para o Paulo e disse, Paulo, é o seguinte, fica firme, eu não vou tirar esse espinho na carne. Primeiro, porque eu quero que tu te mantenha humilde. E em segundo lugar, Paulo, porque é no meio da dificuldade, no meio da fraqueza que tu vai conhecer o poder que é perfeito. A tua força é imperfeita, mas o meu poder é perfeito. Foi assim que Jesus disse para Paulo. E disse mais, ele disse, olha, vai continuar os açoites, as dificuldades, as perseguições, mas em cada uma dessas coisas eu vou te dar graça, e a minha graça vai ser suficiente, te basta. Aleluia. Foi isso que Deus disse para Paulo. Aleluia. E é assim que nós devemos entender a nossa vida sobre o fundamento. Imagina um tijolinho na parede, Azaf, ou a pedra, né? Chamando o engenheiro e diz, olha, esse tijolo do lado aqui está me apertando muito, né? E eu ouvi dizer que amanhã vai passar mais uma cadeira de tijolo em cima. E depois vai ter um telhado pesado, não vai dar, eu vou quebrar, não vou aguentar esse peso todo, né? Aí o engenheiro diz, olha, não vai dar para mudar o plano é a casa completa. Tu vai ter que ficar aí no meio. Eu vou te ensinar uma coisa, tem leis da física que dizem que a força ela se espalha pela parede até chegar no fundamento. O peso maior ele é suportado pelo fundamento, então fica tranquilo que não vai rachar. Se tu estiver em cima do fundamento, não vai rachar. É uma brincadeira essa com a parede, né? Mas na verdade foi isso que Jesus disse, por exemplo, lá em Mateus 11.
quando ele disse assim, eu estou vendo que vocês estão sobrecarregados, então venham a mim, eu quero tirar a sobrecarga de vocês. Aí eu imagino que aquelas pessoas devem ter pensado, bom, ele vai mandar os romanos embora, ele vai acabar com as doenças, vai nos dar, todo dia vai multiplicar o pão, mas não foi o que Jesus disse. Jesus disse assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo. Parece contraditório, né? Tomem o meu jugo. E qual é o jugo de Jesus? Ele disse, olha, eu estou com vocês todos os dias, eu tenho que suportar os romanos, os fariseus, as doenças, os endemoniados, mas aprendam de mim, porque no meio de tudo isso eu sou manso e humilde de coração. E só assim vocês vão achar descanso para as vossas almas. Descanso. Descanso é um ato de fé e de confiança no Senhor. Se eu aprendo que Ele é o fundamento da minha vida, onde eu posso lançar as minhas ansiedades, os meus medos, tudo aquilo que é uma sobrecarga para mim, eu não fico mais com medo, eu não ando ansioso, eu não ando irado, eu não discuto com os meus irmãos, eu não revido as ofensas que eu recebo, eu vou ser exatamente como o Senhor é. O peso muitas vezes continua, a dificuldade continua, mas o Senhor vai nos mostrar como nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa carga. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos com o fundamento, com Jesus sendo a pedra angular. O segundo ponto é que a pedra angular, como o próprio nome diz, ela fica no ângulo, na esquina, no início da construção. E porque ela tem esse ângulo, ela vai definir as linhas por onde vai passar todo o fundamento e aonde vai ser construída a parede. Para o lado de cá, para o lado de lá, para o outro lado e para o outro lado. O projeto que o arquiteto fez, ele vai ser seguido, ali vai estar o fundamento e sobre o fundamento as paredes. Não dá para ser diferente. Mesmo que eu acho que esse desenhozinho quadrado não seja muito bom, né? Aliás, outro dia eu estava meditando nisso e lembrei que a Nova Jerusalém é quadrada. Então não se assustem, né? O desenho quadrado que Deus tem realmente na verdade o que o Senhor está querendo dizer é que é uma segurança em nós seguirmos aquela linha que Ele estabeleceu no fundamento. Amém. Quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, ele diz o seguinte, olha, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, mesmo que eu não entenda. Então, se em algum momento aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra, aquilo que nós vemos em Cristo, porque Ele é o fundamento, tudo que está na palavra eu vejo no Senhor, e por isso é que eu ando de acordo com o que Ele coloca, de acordo com o que Ele disse, com as suas ordens, com o que Ele fez, com o que Ele viveu. Se alguma coisa eu acho que não é aquilo que o Senhor disse, então não é a mente do Senhor que tem que ser mudada, mas é a minha. Paulo disse, renovai-vos pela transformação da vossa mente. E só assim nós vamos entender que a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Pode não ser aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava, mas é a vontade perfeita do Senhor. De novo, voltando para a figura da construção, imagina o pedreiro, né? Chega lá, o construtor pega o projeto do arquiteto e diz assim, puxa, mas vai ser difícil colocar a parede em cima desse fundamento aqui. Eu sei que já está posto a pedra, o fundamento, mas está muito feio esse desenho, é muito difícil de colocar. Eu vou colocar a parede 1 metro mais para frente. Aqui o solo é firme, eu acho que vai dar certo. Não vai dar certo. Não. O que for colocado fora do fundamento vai rachar, vai quebrar e vai cair. Aliás, interessante que o versículo 1 que fala da pedra angular diz que é a pedra que os construtores rejeitaram. Deus tem um plano, mas aqueles que estavam encarregados de construir sobre esse plano rejeitaram, fizeram o seu plano. Mas nós não precisamos fazer o mesmo, né? Apesar de que hoje em dia são muitas vozes, muitas coisas, muita informação, muita coisa e grande parte daquilo que nós ouvimos não está de acordo com o fundamento. Está diferente dessa linha que o Senhor estabeleceu. E quando nós saímos da linha, quando nós saímos do fundamento, quando a gente faz alguma coisa diferente daquilo que nós vemos em Cristo, nós corremos o risco de que a nossa vida comece a ter rachaduras e venha a cair. Irmãos, vamos lembrar do seguinte, nós somos chamados para o reino de Deus. A palavra que nos conquistou é o evangelho do reino. Nós saímos de um mundo onde o homem reinava sobre todas as coisas, sobre a sua própria vida, e cruzamos uma porta que divide perfeitamente esse reino onde o homem domina
e as coisas são como a gente conhece. Do outro lado, onde há um rei perfeito, sábio, que sabe todas as coisas e é sábio da nossa parte, ouvimos o que ele tem e obedecemos as palavras do Senhor. Nós não obedecemos a esse rei porque ele é um rei violento ou que impõe a sua vontade e a força, não. Nós conhecemos, nós confiamos, nós amamos o nosso Senhor. Amém, Senhor. E nós sabemos Aleluia. que a vontade dele é perfeita. Ora, se ele que é sábio, se ele que fez todas as coisas disse que é assim, eu não vou me arriscar a fazer de outro jeito, eu vou seguir exatamente aquilo que ele disse, porque nós o amamos, nós o obedecemos. E assim nós estamos seguros debaixo do cuidado desse rei, se construímos as coisas sobre o fundamento. Assim vamos construir a nossa casa, a nossa família, sobre o fundamento. Se fazemos isso fora do fundamento, o risco é muito grande. Assim nós vamos estabelecer os nossos negócios, a nossa vida com o mundo. Ah, mas não dá para lucrar se eu fizer exatamente como a palavra de Deus diz, vai quebrar. É o contrário. É o contrário. O que for construído sobre o fundamento de Deus permanece firme. O que estiver fora do fundamento vai se quebrar. Mas em relacionamentos, é muito difícil o que diz a palavra. Tem que perdoar 70 vezes 7. Mas é o que diz a palavra. E essa é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Quando nós descobrimos isso, nós descansamos, que foi o primeiro ponto que eu falei, e nós começamos a edificar algo que é eterno. Tudo que nós edificamos fora do fundamento vai acabar um dia, mas o que estiver sobre o fundamento é eterno. Esses 2 pontos eu queria deixar para os irmãos meditarem essa semana. E fazendo o link com a situação que nós estamos vivendo, irmãos, eu queria dizer que nós temos uma excelente oportunidade no meio de toda essa confusão de avaliar como está a nossa vida em relação a essa pedra. Que fundamento está a minha vida, qual é o fundamento da minha vida? Como que eu estou estabelecendo a minha vida? Nessa palavra que o Asaf mencionou, que eu trouxe há uma semana atrás, que está lá no site, o Senhor me falou algo sobre a questão do medo. Eu creio que a maior arma de Satanás é o engano, e pelo engano ele traz o medo. E hoje o mundo inteiro está sendo controlado pelo medo. Seja o perigo real ou não real. Na verdade, sempre os perigos que cercaram a igreja, pelo menos, eram reais. As perseguições eram reais, as lutas, os romanos estavam lá. Tudo era real, a doença é real. O problema é quando o medo controla a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Quando isso acontece, Satanás consegue fazer coisas que ele quer na nossa vida. O mundo vai ficar com medo porque não tem outra chance. Mas nós não. Nós fomos libertados da morte, fomos libertados do pecado, fomos libertados de Satanás e do medo. Fomos libertados. Nós não precisamos viver temerosos ou ansiosos, pensando o que vai acontecer no dia seguinte. Eu não sei o que vai acontecer no dia seguinte. Eu não sei se no mês que vem nós vamos ter trabalho, emprego, renda para todas as pessoas. Não sei. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está guardando aqueles que são seus. Todos que colocam a sua vida sobre esse fundamento são guardados pelo Senhor. Talvez nós estejamos entrando nos eventos finais, aqueles eventos que levam para a vinda do Senhor. Talvez ou não, eu realmente não sei. Mas se nós estamos entrando nesses eventos, não é motivo de apreensão ou ansiedade, é motivo de alegria, porque o Senhor está voltando. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ele disse que esses dias seriam como dores de parto. As irmãs que já tiveram filhos sabem o que eu estou dizendo. Eu não sei, mas as irmãs sabem. As dores de parto são difíceis. E são cada vez mais fortes, mais intensas e num período cada vez mais curto. Talvez nós vamos ter coisas como essa mais frequentes. Outra coisa que Jesus disse para os discípulos: olha, vocês vão ser odiados e perseguidos de todas as nações. Então não dá para passar pelo lado das dores e ir direto para a criança que está nascendo, né? É preciso, ele disse isso para os discípulos, é preciso que essas coisas aconteçam. Mas o que não é preciso é que nós vivamos temerosos ou nos entreguemos às coisas que o inimigo nos apresenta. Não, nós seguimos sobre o fundamento, firmados em Cristo, firmados sobre a rocha, olhando para o noivo e também olhando para a noiva, olhando para a igreja. Esse é um momento de muita dificuldade dos nossos irmãos.
Talvez você está olhando aí e dizendo assim, não, eu já estou tranquilo, no início fiquei nervoso. Muitos irmãos eu vi que no início dessa confusão toda estavam muito nervosos, ansiosos. Depois foram para o Senhor e estão mais tranquilos. Talvez você esteja nessa situação. Mas pode ser que o seu irmão do lado está com medo, está ansioso. É normal, é humano isso. Essa é a hora de nós ajudarmos uns aos outros. Talvez o irmão do lado não está temeroso apenas por causa da doença, mas porque ele não tem o que colocar na mesa amanhã, ou talvez até hoje. Nessas horas nós vamos ter que olhar para os nossos irmãos também. Talvez, Azaf, nós vamos viver um pouco daquilo que a igreja primitiva viveu, que vivia todo dia em oração, no partir do pão, tinham tudo em comum. Eu não sei o que vai acontecer. Talvez o Senhor está nos preparando para uma vida como essa, talvez. Mas o fato é que nós temos que olhar para o noivo, olhar para a noiva. E para o fundamento. E para o fundamento. Não tirar a nossa vida do fundamento. É isso mesmo, irmãos. Que vocês possam, possam, essa palavra, durante essa semana, meditar sobre isso, deixar que o Espírito Santo fale com cada um sobre essa palavra. Pode orar, podemos orar? Amém. Pode orar. Senhor Jesus, nós queremos te dar toda a glória, Senhor. Te dar louvor, te agradecer, porque tu tens sido esse fundamento fiel, Senhor. Sim. Isaías diz que tu é como uma pedra bem assentada, firme, que não se abala. Nós nos abalamos com as dificuldades, mas tu que és a pedra angular não se abala, Senhor. Nós cremos nisso e nós afirmamos isso mais uma vez nesse dia, para que a fé seja alimentada dentro do nosso espírito. Em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, que cada um irmão que está olhando, que está ouvindo agora, Senhor, possa receber essa graça abundante Tua, Senhor. Sim. Em nome de Jesus, que nós possamos de fato, Senhor, lançar as nossas cargas sobre o fundamento, construir a nossa vida sobre esse firme fundamento. Obrigado, Jesus, nós te aguardamos, Senhor. A palavra diz que o Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata. Esse é a nossa palavra hoje. Vem, Senhor Jesus, vem. Nós te aguardamos, queremos estar prontos para te receber. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.